E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez um vídeo bem diferente do padrão de vídeos que eu trago aqui, tá? Vai ser um vídeo mais pessoal, mais sobre mim. Então assim, se não é o tipo de vídeo que você gosta, às vezes não é pra você, eu entendo, né? Vai ser esse o tema do vídeo, né? Cara, como diz o título, esse vídeo é sobre os sonhos de ser jogador de futebol. Sonho esse que foi talvez o meu único verdadeiro sonho, sabe? Então, vai tentando desenvolver mais isso aí. Desde pequeno esse sempre foi meu sonho. Eu nasci jogando bola com meus primos. Assim como, e eu sei que eu não sou especial, tá, gente? Quando a gente fala isso, lógico, eu vou entrar em todos os pormenores disso aí, mas no Brasil principalmente, e hoje em muitos outros países, mas principalmente no Brasil, quase todo moleque tinha o sonho de ser jogador de futebol, tá ligado? Todo moleque. Não é uma coisa, nossa, você foi o único que não conseguiu realizar. Não, mano. Mais da metade dos trabalhadores do Brasil, o sonho de todo mundo era ser jogador de futebol, cara. E acho que hoje vem mudando um pouco, porque tem muito trap, então acho que muita gente vai crescer com o sonho de ser cantor de trap, por exemplo. São essas popularizações, né? MC de funk, youtuber é uma coisa que muita gente hoje cresce com o sonho de ser youtuber, às vezes não consegue, às vezes consegue. Ah, Então acaba que vai mudando um pouco os focos, mas ainda acho que o principal é ser jogador de futebol, né? A gente é o país do futebol, querendo ou não. E, cara, se você for em qualquer lugar, vai ter alguém que sabe jogar futebol e que sabe jogar futebol bem, sabe? Eu falo por mim, eu me acho, obviamente, eu acho que eu tenho qualidade jogando, mas por outras pessoas que eu joguei contra, você sabe que esses caras tinham minimamente. Talvez dava, tá ligado? Não, você não pode afirmar nada, mas dava pra tentar testar, sei lá, num campo profissional. Porque realmente a gente é um país onde de qualquer canto as pessoas realmente sabem jogar futebol. Até tem aquele episódio dos Simpsons que é meio não, bem preconceituoso, mas que o pessoal joga bola até com chave. Mas, assim, por mais preconceituoso que seja aquele episódio, é meio assim, sabe? Se você for no seu trabalho, no meu trabalho, todos os caras que. Cara velho já, eu entrei como jovem aprendiz, né? Isso faz tempo já. Mas os pessoal lá, todo mundo jogava bola ou jogou bola em algum momento da vida, sabe? A gente parava pra falar dos jogos de futebol, então é uma coisa que tá enraizada no imaginário popular brasileiro. E eu, quando eu era uma criança, eu sempre fui uma criança bem inocente. Então eu realmente acreditava que eu ia ser um jogador de futebol. Eu era aquela criança que achava que eu ia ser jogador de futebol, youtuber ao mesmo tempo, porque a gente já pegou essa fase de ter um canalzinho no YouTube. Também achava que ia casar com a menininha que eu gostava na época, tá ligado? Eu era esse tipo de criança, bem iludida mesmo. Mas chega uma hora que a realidade bate na porta, né, cara? Quando eu jogava de zagueiro, fixo no futsal também. Então eu sempre joguei atrás. E eu sempre fui muito bom, modéstia à parte. Até porque não tinha muita concorrência também, tá? Normalmente a molecada nessa idade, pequenininho mesmo que eu tô falando, a pessoa não quer jogar de zagueiro. As pessoas não gostam de jogar de zagueiro. E eu, além de gostar, jogava bem. Então eu já tinha ganhado alguns troféus em campeonatos aqui do bairro, etc. E aí, quando cai a ficha pra você que você não vai conseguir aquilo, cara, é um momento muito impactante. Eu sei exatamente os dois momentos que foram pra mim importantes pra isso, cara. Resumindo também, que eu não tô aqui pra detalhar a história da minha vida, eu quero chegar em algum ponto com isso, né? Mas resumindo esses dois momentos, um foi quando eu não fui chamado pro time do lugar que eu treinava. Pra mim, até hoje isso não faz sentido nenhum, porque eu era o único zagueiro da equipe, os caras montaram um time sem zagueiro, só que aquilo era bizarro. Era um time de futsal, né? Então o zagueiro você entende como fixo, né? Tô falando zagueiro porque é mais fácil das pessoas, no geral, que não consomem futsal, assimilarem. Mas era um time sem fixo. Como você vai jogar um futebol de quadra sem um zagueiro, tá ligado? Sem um fixo. E não me colocaram pro time. Posteriormente acabou acontecendo algumas coisas que acabaram me chamando, mas aquilo me frustrou muito, muito, muito. Eu lembro disso até hoje. Mas o momento que eu percebi que aquilo não ia dar certo foi um momento que não necessariamente tinha a ver com aquilo, mas foi um momento que é, meu time perdeu de 7-1 no campeonato. Exatamente 7-1, a desgraça do 7-1 da Alemanha. E já tinha acontecido o lance da Alemanha, então, pra piorar, né, ficava aquilo marcado.
E foi uma coisa que ficou bem marcada. Eu lembro que eu falei que eu nunca mais ia jogar bola. Obviamente não se concretizou, porque todo mundo que joga bola ama jogar bola, cara. Jogar bola é um sentimento, tá ligado? Pra quem joga, sabe. É, tá pra gente homem, assim, generalizando, muita mulher gosta de futebol e hoje em dia tá aumentando cada vez mais, né? Mas tá pra nós homens como tá balé pras mulheres, como tá, sabe? É assim, estou colocando em estereótipos. É óbvio que tem homem que dança balé e tem mulher que joga bola, tá? Tanto que tinha uma menina muito boa, inclusive, que jogava comigo, né, nessa época, na escola, né? Na escola não, né? Na escola de futebol. Então, assim, mas o que eu quero colocar como isso já está mais presente no imaginário masculino, isso, pra quem joga bola sabe como que é, cara. É um momento de alívio, é um momento de, pô, paz. Eu acho que é o nosso momento de paz. Pra muita gente, eu já conversei com muita gente que tem essa mesma opinião. E é o meu momento de paz jogar bola, ainda é, tá ligado? Mesmo hoje, estando mais velho, ainda é uma coisa que eu amo fazer. Mas pra mim ali caiu a ficha que aquilo não ia ser o meu futuro, que eu não ia trabalhar com isso, que eu não ia ser um profissional. Que pra gente era muito acessível na época, né? O parecer. Eu nunca fui atrás de nada, tá? Primeiro porque eu era muito sem instrução. Então, assim, eu nunca tive instrução de como funcionava uma peneira, de ir numa peneira, então eu nunca fui atrás disso, nunca passei por isso. E meus pais também não levaram, assim, não culpo eles em nada também. Eu acho que eles só, não, talvez não viam isso como algo provável, sei lá. E também tinham a vida deles. Mas acabou sendo uma coisa que também eu não posso tirar minha culpa. Não é como se, tipo assim, eu tivesse tentado pra caramba e me frustrei. Não, eu nunca tentei, de fato, ir no futebol profissional. E o tempo passou, tá? Mudou muita coisa. Por exemplo, eu não jogo mais de fixo, nunca mais joguei mais de fixo. Hoje eu jogo de pivô. Que pra quem tá habituado com futebol de campo, eu vou colocar como se fosse o centroavante da quadra. Não necessariamente, mas é praticamente. É meio que o centroavante da quadra. Então, essa é a posição que eu jogo. O máximo que eu consegui foi chegar numa quartas de finais de interclasse, mas ao mesmo tempo eu nunca tinha jogado interclasse antes. Joguei esse ano passado e pra mim foi muito importante, foi muito bom, gratificante jogar com meus amigos. Eu ainda amo futebol, cara. Só que quando a gente cai essa ficha que a gente não vai ser jogador de futebol, é muito pesado, sabe? É muito pesado. É uma coisa que a gente nunca vai esquecer. Que eu vou ter 90 anos, se eu viver até lá, tomara que sim, bem, pelo menos, né? E eu vou lembrar de que era o que eu queria ser, cara. Tem duas coisas que é muito bizarro nisso aí, cara. Que é muito impactante nisso aí, né? Primeira coisa é ver um jogador de grande calibre mais novo que você, cara. Pra mim aconteceu primeira vez assim que eu vi um cara muito bom, mais novo que eu, foi o Hendrick e foi o Estevão. Hendrick, Estevão e Yamal. E pra mim foi bizarro, né, cara? Assim, não é como se eu não soubesse, mas doeu, cara. Sinceramente, quando eu vi esses caras jogando, doeu, mano. É inveja, sabe? Dá inveja. É uma inveja boa, assim, sabe? Eu só, tipo assim, mano, esse cara é demais e eu queria estar no lugar dele, pelo menos ter a chance. Não é uma coisa, tipo assim, eu odeio esses caras, pelo contrário, eu sou muito fã do Hendrick, por exemplo. Eu sou corintiano, tá? Mas sou fã do futebol do Hendrick. E, cara, isso dói, né, velho? Eu acho que todo mundo que tem esse sentimento já passou por isso, mano. De você ver um cara mais novo que você e você fala assim, caraca, mano, passou mesmo. Você já sabia que passou, você já não estava com o sonho de ser jogador de futebol. Mas quando você vê efetivamente a vida te olhando e falando assim, irmão, você não pode estar aqui. É uma coisa que dói um pouquinho, tá ligado? Pelo menos pra mim, essa é a minha sensação. E, enfim, depois disso, cara, que isso faz muito tempo, eu era criança quando essa ficha caiu pra mim. Então não foi uma coisa, nossa, super impactante. Eu era criança e eu já entendi que eu não ia ser jogador de futebol. Mas pra mim nunca mais me veio nada na cabeça, cara. E isso é uma coisa muito triste pra mim. Porque nunca me veio, eu não tenho sonho, cara. Eu não tenho sonho de nada, assim. Pra não dizer que eu não tenho sonho, eu tenho sonho de construir uma família, de ter uma esposa, uma filha, um filho, um casal, assim, era uma coisa que eu queria muito. É o meu sonho, é o sonho da minha vida, assim. Mas ainda, nem isso eu almejo tanto, sabe? Primeiro que eu não sei nem se é provável, hoje em dia é difícil você construir um relacionamento.
E às vezes que eu tentei minimamente, por mais jovem que eu seja, não foram experiências boas, então não é uma coisa que eu vejo muito como palpável, exatamente, sabe? Então, pra mim acaba ficando uma coisa meio assim, não tenho sonhos, cara, não sou uma pessoa com sonhos, não tenho sonhos de trabalhar com algo, sabe? Não tenho vontade de trabalhar com algo. Pra não dizer que não, eu acho que qualquer coisa na área da educação física ia ser lá ele, né, um consolo, sabe? Um consolo pro meu sonho, mano, porque é algo próximo do futebol, sabe? É aquela história, o cara que não consegue jogar bola, ele vira comentarista, ele vira juiz, ele vira o que dá. Então assim, professor de educação física mesmo, sei lá, pra mim, eu imagino abrir uma escolinha de futebol, por exemplo. Nossa, na verdade, eu nunca imaginei isso, imaginei agora falando e não é uma má ideia, sabe? Então assim, eu consigo me ver trabalhando nessa área, mas não é um sonho, não é nossa, um objetivo de vida. Não é, cara. Eu não tenho objetivo de vida. E nunca tive, cara, nunca consegui ter. Isso não é só por causa do sonho do futebol. Porque a gente tá cheio de, como eu falei, milhões de trabalhadores que tinham o sonho de ser jogador de futebol e não conseguiram. E focaram em outra coisa. Eu sei que isso é um problema muito pessoal meu. Vem de muitas outras coisas, muitas coisas da minha vida mesmo, cara. Então, cara, que eu tomei mó susto aqui no barulho. Então, assim, eu sei que é uma coisa muito pessoal minha, é uma coisa muito da minha vida, de problemas que eu tenho. Eu sou uma pessoa meio triste, cara, pra falar bem a verdade. E essa é uma das maiores frustrações da minha vida. Não é a única, também não é a maior, mas é uma grande frustração que eu tenho, que eu superei já, tá? Não é uma coisa que, tipo, nossa, eu fico diariamente sofrendo por causa disso. Só choro quando eu lembro. Mas assim, realmente não é uma coisa que me afeta muito, assim. Amigos meus talvez se assistissem esse vídeo e falassem afeta, porque realmente futebol em si é um assunto que me pega, principalmente quando é sobre jogar futebol. Mas aí já é assunto para outro vídeo que eu vou entrar nesse mérito. Tem que esse vídeo em si tem muito pano pra manga para outros vídeos, tá? É só o começo, por isso eu nem queria me estender tanto, apesar que eu já me estendi, o vídeo já tá com mais de 10 minutos. Mas assim, tem muita coisa sobre o futebol que me frustra, mas a frustração de não conseguir realizar o sonho de ser jogador de futebol é muito triste, cara. É muito triste. E depois dela eu não consegui ter mais nenhum sonho, cara. Se você chegar nesse vídeo, cara, me conta aí a sua experiência, mano. Você conseguiu realizar seu sonho? Você não conseguiu? Você superou esse sonho? Você teve outro sonho? Você já tinha outros sonhos? Queria muito saber a visão de vocês, porque a minha é essa, cara. Não tenho nenhum sonho na minha vida, a não ser o que eu citei, igual eu falei, construir uma família é uma coisa que eu queria muito, quero muito ainda. E espero que aconteça. Mas fora isso, assim, profissionalmente, pessoalmente, eu não tenho muito nada. Tem coisas que eu gosto, sabe? Eu faço músicas, tem até uns shortzinhos de músicas aí, que minhas músicas são ruins, assim, generalizando. E não é como se eu fosse virar na música, não tenho sonho desse canal aqui, tá? Eu faço porque é uma plataforma para eu conversar, para eu desabafar e para eu falar sobre assuntos que eu gosto também, tá ligado? Não é necessariamente um sonho que eu tenho de ser youtuber. E sei lá, eu fiz muitos desenhos também, mas nunca tive o sonho, vontade de trabalhar com isso. Era só passatempo. Gosto de jogar videogame, mas também não tenho sonho nenhum envolvendo isso. Então assim, pegando nos meus hobbies, não tenho sonhos, cara. Não tenho sonhos, não tenho muita aptidão estudiosa, sabe? Nossa, tem uma matéria que eu voo na escola. Cara, que eu me lembro, não tem nenhuma. E sei lá, a gente fica meio que nessa, né? A gente vai vivendo, vai levando aí. Sobre essas questões, eu acho que, igual eu falei, tem muito pano pra manga esse vídeo. Eu vou falar mais sobre as questões de futebol, minhas experiências de futebol, partidas que eu tive. Pô, é legal contar isso aqui, cara. E também falar um pouco sobre a minha vida, eu não gosto de abrir tanto. Igual eu falei, sou uma pessoa meio triste por alguns pontos, mas acho que isso não é dar conta de ninguém, mas no que eu puder pelo menos trazer alguma mensagem, alguma coisa, tirar alguma coisa do meu discurso, eu posso trazer alguma coisa aqui nos próximos vídeos, tá? É isso, tamo junto, é nóis, obrigado aí por todo mundo que assistiu o vídeo, se você assistiu esse vídeo até aqui, é isso.